Como vai, irmãos? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar continuidade no vídeo sobre Ageu, sobre a edificação da casa de Deus. Essa é a segunda parte do vídeo, então para você entender as coisas que eu vou falar nesse vídeo, você precisa assistir a primeira parte. O link está aí na descrição. Esse vídeo não é um estudo de várias partes, é apenas parte 1 e parte 2. Essa agora vai ser a parte número 2. Eu vou falar sobre a edificação da casa de Deus no profeta Ageu. Na primeira parte do vídeo eu falei um pouquinho sobre o contexto histórico das coisas que estavam acontecendo no tempo em que Deus levantou Ageu para profetizar sobre o povo. É muito interessante você assistir a primeira parte. Sem o contexto histórico, não tem como entender o contexto profético, e Deus trabalha com o contexto histórico. Tanto Zacarias como Ageu profetizaram tanto naquele tempo, como também profetizaram para o futuro. Esse é o grande mistério de Deus. No primeiro vídeo eu falei mais sobre a parte prática, sobre conselhos para a nossa vida. Dei alguns conselhos para a nossa vida baseado na profecia de Ageu. No vídeo anterior eu falei sobre o profeta Ageu, de ser somente 2 capítulos, então a gente não dá muita atenção para esse livro. Mas eu mostrei a palavra poderosa que Deus deu para Ageu. Embora Deus não deu nenhuma visão para o profeta Ageu, e o profeta Ageu trabalhou junto com Zacarias, profetizaram no mesmo tempo para o mesmo povo com a mesma finalidade, a palavra que Deus deu para o profeta Ageu, ela é maravilhosa. Coisas que Deus falou para o profeta Ageu só tem somente em Ageu. Não vai ter em nenhum outro profeta. Embora haja ramificações para todos os profetas, porque Deus trabalha na somatória dos profetas, é assim que Deus revela as suas revelações mais profundas. As coisas que Deus falou para Ageu, muitas delas só tem somente em Ageu. Eu havia dito que na segunda parte do vídeo eu iria falar sobre o contexto profético. Então é preciso conhecer o contexto histórico para conhecer bem o contexto profético. Deus levantou esses 2 profetas, Ageu e Zacarias. Como mais para frente eu vou estar dando um estudo sobre Zacarias, não que eu entenda todas as visões do profeta Zacarias, mas boa parte da visão eu já estou entendendo. Então eu não vou falar muita coisa do profeta Zacarias, mas é bom entender que Deus levantou 2 profetas. A gente tem que perguntar, por que 2 profetas? Ageu, somente 2 capítulos, nenhuma visão. Quem foi que deu a mensagem para Ageu? Foi o próprio Deus. Deus poderia ter pego a mensagem de Ageu e ter dado tudo para Zacarias. Acrescentado 2 capítulos a mais, assim, por assim dizer, e aí Zacarias ficaria com toda a mensagem. Mas Deus quis dar parte dessa mensagem e uma parte poderosa para Ageu, porque aí Deus levantaria 2 testemunhas. Porque Deus trabalha com 2 testemunhas, sempre. Então, se você for ler alguns versos que estão em Zacarias, em Esdras, porque é preciso ler Esdras e Neemias também, em Ageu, você vai ver que a palavra de Ageu e de Zacarias despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, e do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Naquele tempo, esses homens eram um dos principais do povo. Então, o espírito desses 2 foram despertados pela palavra de 2, Ageu e Zacarias. E depois que Deus suscitou o espírito de Ageu e de Zacarias, despertou eles para a palavra de Deus, e aí eles suscitaram o espírito de Zorobabel e do sumo sacerdote, aí a Escritura diz que todo o povo foi movido a edificar a casa de Deus, o restante do povo. E sabe quem que é o restante do povo? O restante do povo é a casa de Israel e a casa de Judá. É incrível, sabe por quê? Porque quando a gente entende a mensagem das 2 casas de Israel, você olha e fica de boca aberta. Em Zacarias 8, Deus fala para as 2 casas de Israel: esforcem as vossas mãos. Vocês que ouviram a palavra de Deus, que viram o fundamento do templo de Deus sendo colocado, esforcem as mãos e edifiquem a minha casa. Mas como assim a casa de Israel esforçar as mãos? A casa de Israel havia sido rejeitada por Deus, não muito tempo atrás. A casa de Israel são as 10 tribos. Foi rejeitada, Lo-Ami, Lo-Ruamá, e aí foram dispersas entre os povos. Isso aconteceu pela palavra de Oséias. Deus levantou o profeta Oséias e profetizou a rejeição da casa de Israel, mas também profetizou a volta da casa de Israel. Ou seja, eles ficaram sem Deus, ficaram órfãos, mas Deus prometeu chamar eles de volta. E no lugar da maldição que Deus colocou sobre eles, que é Lo-Ami, Lo-Ruamá, vocês não são mais meus filhos, Deus prometeu chamar eles de filhos do Deus vivo. E para quem acompanha os meus estudos, sabe que isso está relacionado com os gentios, aqueles que ouvem o evangelho da promessa e creem na palavra de Deus
e passam a ser o povo de Deus, ou seja, a casa de Israel, as 10 tribos espirituais, para se juntar com a casa de Judá e formar o reino de Deus unificado. Acontece que eu falei no vídeo anterior que aquela casa está sendo uma tipologia da igreja. Aquele templo literal, físico, Deus está usando como contabilidade para a gente entender as coisas espirituais acerca da edificação da sua verdadeira casa, do seu verdadeiro santuário. Não é só o tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Deus, na verdade, né? Mas tabernáculo que Moisés edificou junto com os filhos de Israel, que é figura da igreja. E nem somente o templo de Salomão. E em Ageu é mencionado o templo de Salomão. Mas aquela casa que seria a última casa, aquela é figura final da edificação da casa de Deus. O tabernáculo de Davi também é uma figura da edificação da casa de Deus. Então, como que Deus vai mandar a casa de Israel esforçar suas mãos com a casa de Judá e edificar o templo do Senhor? Quando você vai olhar para essa casa, existe um ponto de partida para que ela seja edificada, e no final desse ponto de partida, na verdade, o reino de Cristo é estabelecido. Aquela casa tipológica foi edificada naquele tempo, da Pérsia. Acabou a edificação naquele tempo, veio a inauguração do templo, foi celebrada a festa dos tabernáculos, mas e a contagem das 70 semanas? Talvez eu faça um estudo sobre isso num mapa mental, onde eu vou explicar passo a passo, tudo direitinho, e vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas quantos irmãos leem o profeta Ageu? Poucos. E quantos conseguem visualizar 70 semanas no profeta Ageu? Mas Luiz, aonde você está vendo 70 semanas no profeta Ageu? Nem escrito tá. Em Daniel 9, a partir do verso 24, quando o templo de Deus estava assolado e Daniel estava orando a respeito da casa de Deus, Deus envia o anjo Gabriel para explicar a visão do capítulo 8 e Deus dá a magnífica conta das 70 semanas, que é a profecia mais importante da Bíblia. E Deus fala, através do anjo, que a partir do momento que fosse dado o decreto para edificar Jerusalém, os muros, a cidade toda, 70 semanas estariam determinadas sobre o povo. E no final das 70 semanas, teriam 7 pontos, que em Daniel 12 é chamado de 7 maravilhas. Você só entende isso quando você liga todos os pontos de Daniel. Daniel 7 com Daniel 12 está intimamente ligado. Então, Daniel 12, você vê maravilhas que devem ser cumpridas. Essas maravilhas de Daniel 12 estão em Daniel 9. São aqueles 7 pontos que devem estar confirmados no final das 70 semanas. E quando você olha para aqueles 7 pontos, você vê o reino de Cristo estabelecido na terra. Eu já me esforcei muito para entender alguns irmãos que dizem que as 70 semanas se cumpriu no tempo de Cristo. Porque com o cumprimento das 70 semanas, tem que vir, no mínimo, fim dos pecados. Ah não, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então ninguém peca mais. E o que fala da justiça eterna? Justiça eterna? Não, Jesus ele fez uma justiça eterna. E o que falar da visão que tem que ser selada e da profecia? Que visão é essa que foi selada? E a expiação da iniquidade? Não, Jesus fez a expiação na cruz. E por que o escritor de Hebreus está falando de uma redenção futura? Por que Paulo fala de uma redenção futura? Por que o próprio Senhor, ao falar da grande tribulação, disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, olhe para o céu, porque a vossa redenção está próxima. O escritor de Hebreus colocou a expiação dos pecados e a redenção como sendo a mesma coisa em Hebreus 9. Por isso que a festa da expiação é a sexta. Por isso que é a festa que antecede a festa dos tabernáculos. Por isso que a festa da expiação é a festa onde o sumo sacerdote entra no templo, ou seja, o céu, e sai do templo, a vinda de Cristo. E quando ele sai do templo, ele sai para aplicar um julgamento no segundo bode e para levar o povo para a festa dos tabernáculos 5 dias depois. E todas essas coisas que eu falei, elas estão no profeta Ageu. Não está de maneira explícita, mas está implícito no profeta Ageu. Então o povo tinha sido liberto da Babilônia. Alguns já estavam em Jerusalém, nem todos foram arrancados de lá, mas Jerusalém estava deserto. Então o povo que voltou da Babilônia voltou para Jerusalém. Ao invés deles edificarem a casa de Deus, cada um estava edificando a sua própria casa
preocupado com seus próprios negócios, com a sua própria casa. E Deus, olhando isso, deixou isso por um tempo e começou a castigar o povo. Não falou nada. Deus não falou, olha, se vocês não edificarem a minha casa, eu vou castigar vocês. Não, Deus ficou calado. Só que quando o povo plantava, não vinha chuva no tempo certo. Quando vinha bem pouco, e quando o povo ia colher, era bem pouco. E esse pouco que eles traziam para casa, Deus soprava e fazia ficar menos ainda. E o povo não estava entendendo. Ou seja, o povo não estava meditando nas promessas de Deus. Quem é que dá a chuva sobre a terra, para que da terra haja primícias, para que das primícias o povo fosse aceito? Quem é que faz isso? É Deus. Mas para isso, tem que ter tempo edificado. Para isso, as festas de Deus têm que estar em andamento. Mas o povo não estava querendo saber disso. Então Deus olhou, começou a castigar o povo, apertar o povo, e depois Deus levantou o profeta Ageu. Quando Deus viu o povo falando, não é tempo para edificar a casa do Senhor, ainda não chegou o tempo. Eles sabiam que tinha que edificar o templo. O rei Ciro decretou isso. O rei Ciro leu o que estava escrito a respeito dele. Libertou o povo quando destruiu Babilônia. Depois de ter liberto o povo, leu esse decreto para todos, deu obra, ajudou, e o povo ouviu isso. Os filhos ouviram, os pais ouviram, mesmo assim eles não estavam edificando a casa de Deus. Aí Deus levanta o profeta Ageu e fala, vocês estão dizendo que não é tempo de edificar a minha casa. Ok, então é tempo de vocês estarem cada um nas suas casas forradas? Olhem para os seus caminhos. Deus fala 2 vezes. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso daí. Isso que vocês estão vendo, que não tem chuva, não tem plantação, não tem colheita, o que vocês colhem é pouco, vocês comem e não se fartam, bebem e ainda continuam com sede, não se saciam. Vocês se vestem, mas ainda passa frio. Isso é eu que estou fazendo. Olhem para os seus caminhos. Deus estava dando a graça para o homem poder edificar a casa dele e ter uma lei maravilhosa. Porque eu já expliquei no primeiro vídeo, o dízimo traz justiça. O dízimo, eu estou falando do dízimo bíblico, traz justiça para o povo. Na base do dízimo, que vem das primícias, o povo seria aceito. Viúvas eram alimentadas, os pobres eram alimentados. Os levitas recebiam a sua parte para dar o dízimo dos dízimos. Então trazia justiça só olhando para as festas literais. Ou seja, olhando para a literalidade das festas, você já via algo ali maravilhoso. Quanto mais se você olhar as coisas espirituais que estavam escondidas ali naquelas festas que foram reveladas futuramente pelas palavras dos profetas. Agora presta atenção na parte profética do texto. Ageu capítulo 2. No 2º ano de Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, fala também para Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Olha o que Deus disse. Olha o que Deus perguntou. Quem dentre vocês que, tendo sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E agora ela é como nada aos seus olhos, né? Deus está apontando para o templo de Salomão. Essa casa na sua primeira glória, ali onde Salomão edificou a casa de Deus, em Jerusalém, no Monte Moriá. Ali que foi edificada a casa de Deus. Aí Deus disse: alguns de vocês sobreviveram e viram essa casa na sua primeira glória. Agora vocês estão vendo ela como nada. É ou não é? Aí no verso 4 diz: Agora, pois, sê forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Tu e todo o povo dessa terra. Sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Olha o verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar céu e terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem que ler isso daqui
e olhar para o que Deus está falando. Não pode ler para acabar logo o profeta e ir para outro profeta. Mais interessante que pesquisar o hebraico, que ver algumas palavras em grego, é você olhar o contexto. Isso é o mais interessante. O hebraico é muito rico, muito valoroso, porque quem medita no contexto histórico do povo de Israel e também se foca no contexto imediato do profeta, sabe, lê o capítulo 2 sem perder o capítulo 1, está lendo o capítulo 10 de tal profeta sem perder o que foi falado antes, e depois quando você for ler o capítulo 20, não se esquecer de algumas coisas do capítulo 10, você entende muita coisa. Porque aí Deus vê que você está prestando atenção no que Ele está falando. Deus fala, sejam fortes, edifiquem a minha casa, porque eu vou abalar céus e terra, mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Deus está falando aqui de um grande terremoto. Por que Deus está falando dessas coisas num contexto de edificação da casa dele? A casa foi edificada naquele tempo e não aconteceu nada disso. Então é necessário profetizar outra vez, não é? Lá em Apocalipse 10, depois que João come o livrinho, na boca dele é doce como mel e no ventre se torna amargo, aí vem a palavra de Deus para João. É necessário que profetizes outra vez a povos, línguas, nações e reis. E a partir daí, você vê profecias de Daniel, visões de Zacarias, visões de Daniel, visões de Naum, visões de Abacuque sendo retomadas, visões de Isaías, profetizando outra vez. Aí você pode perguntar, onde que está tudo isso? Em Apocalipse, que eu não estou vendo. A partir de Apocalipse 11 tem tudo isso. É claro que as visões em destaque ali em Apocalipse 11, 12, 13 em diante, é as visões de Daniel e de Zacarias. Ou seja, sobre tudo o que acontece de Apocalipse 11 em diante, o destaque é as visões de Daniel. Mas você vê ali as visões de Zacarias, secundárias. Não quer dizer que as de Daniel são mais importantes. Elas é um destaque, vamos falar a verdade. Mas as de Zacarias estão ali junto, conectadas. E junto com as visões de Daniel e Zacarias, trazem as visões de Naum, de Abacuque, de Isaías, de Amós. Está tudo ali. Está sendo profetizado outra vez. E por que precisa profetizar outra vez? Já já eu vou explicar isso com mais detalhes.